E aí, terceira série, tudo bem? Vocês estão bem, seus malas? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando. Lembrando que eu me referi aos malas aí, foi um, ou dois ou três aí, não é todo mundo não. Tem gente muito boa nessa sala aí. Vamos lá, espero que todo mundo aí esteja um pouco animado. Eu acho que esse segundo bimestre aí, gente, vocês precisam dar um jeito de se espicharem e serem responsáveis, porque senão vocês não vão conseguir aprender coisas que vão ser fundamentais na hora de executar o Enem, tá? Chegando lá, vocês vão, canetinha na mão, papel, e se vocês não tiverem nenhuma informação na cabeça, vocês vão dar com a cara na prova e é isso, tá? Aí acabou o sonho de direito, psicologia, que é o que eu pergunto para vocês, um quer ser médico, outro quer ser advogado, outro quer ser psicólogo, tem um monte de gente também querendo, as vagas são pequenas e sim, vocês vão ter que competir com essas pessoas. Então, pensem bem sobre isso, tá? E a responsabilidade da competição não é minha, não. Eu estou aqui para auxiliar. Vocês que precisam serem ativos, responsáveis nesse processo de adquirir conhecimento. Tem que ver o vídeo até o final, tem que ler a apostila, tem que pegar conteúdo extra na internet, porque eu sei que vocês sabem fazer isso. Tem que conversar com os colegas, tem que tirar dúvida do professor. Se você não fizer isso, não adianta, tá? Não adianta você responder a questão. Responder a questão é de menos, você vai chutar, tá? E aí? Então, fiquem espertos com relação a isso, tá? Eu acho que vocês são grandinhos já, vocês deviam ter um pouco mais de responsabilidade com a vida de vocês, tá? Se trata da vida de vocês isso, não é da minha, não é do professor Maxon, não é da escola, não é dos seus pais, nem dos seus pais, tá? A responsabilidade é basicamente de vocês e isso vai determinar quantas escolhas vocês podem fazer daqui a pouco para o futuro, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui, eu vou fazer uma revisão sobre o que nós trabalhamos na outra aula. Nós trabalhamos, lembra, mais uma vez, nós trabalhamos a indústria cultural, tá? Mas essa é aquela parte lá da indústria cultural onde a gente trabalhou Adorno e Horkheimer, desculpa, estou um pouco aéreo hoje. Tá, a gente vai ter a primeira questão que eu coloquei aqui, que é basicamente sobre o modo como a gente consome alimentos, tá? E aí a gente vai ter dois textos, um deles vão falar sobre o consumo de milho na Guatemala, né? Então, por exemplo, você vai ter comunidades tradicionais onde o alimento, a base do alimento é milho, certo? Onde eles moem o milho, fazem papa, fazem tacos, né, aquela coisa de colocar carne dentro, né, as tortilhas, tá? Então é isso. E aí a gente vai ter a nossa sociedade, por exemplo, a sociedade americana, como eles produzem muito milho, o que vai acontecer? A base da alimentação da sociedade americana é milho, porque eles colocam milho em tudo. Você vai ter ketchup, refrigerante, tudo vai milho, tá? Vamos de várias maneiras, ultraprocessado, né? O milho você faz uma espécie de mel com ele, que vai no refrigerante, que vai no ketchup, que vai não sei aonde. Tem várias maneiras de utilizar o milho e eles são utilizados. Além do que o milho também é utilizado muito na ração animal. Então todos os animais que a gente come basicamente são alimentados também por milho. Qual que é a diferença de uma sociedade da Guatemala que tem na sua estrutura básica alimentar o milho e a nossa sociedade que também é baseada no milho, tá? Ou seja, qual que é a diferença, qual que é a semelhança e diferença, né? E aí a gente vai ter aqui um texto, de acordo com a crítica à indústria cultural, na sociedade capitalista avançada, a produção e a reprodução da cultura se realizam sob a égide da padronização e da racionalidade técnica. No contexto dessa crítica, considerando o fast food como produto cultural, é correto afirmar que a padronização dos hábitos e valores alimentares obedece aos ditames da lógica material da sociedade industrializada. A comunidade indígena lá, ela não tá consumindo milho em função de um processo de padronização, que é o alimento base, ele acaba caindo no gosto da comunidade e ele vai funcionar como elemento básico da alimentação, que você vai misturar com peixe, com carne, tá? Como aqui os indígenas brasileiros fazem com a mandioca, tá? Diferente da nossa sociedade que trabalha com a questão de padronização, ou seja, além de colocar o milho na base de todos os alimentos, eles basicamente não contam pra gente, mas também, através da publicidade, eles generalizam esse tipo de consumo, tá? Ou seja, todas as comunidades hoje consomem
fast food que consomem refrigerante estão consumindo muito milho, e isso não é uma decisão comunitária, né? Isso tem a ver, a gente não sabe que está consumindo milho. Isso tem a ver basicamente em função de uma lógica material. A gente não está consumindo milho porque ele é mais saudável, não existe esse tipo de preocupação. Está consumindo milho porque ele é o mais barato, e sendo mais barato faz com que os produtos sejam mais lucrativos. É basicamente essa a origem ou a preocupação da utilização do milho na indústria. Outra questão, as ideias de ordem que ela, a indústria cultural, inculca são sempre as do status quo. O status quo são as ideias da sociedade que vão se mantendo, tá? São ideias sociais que vão se mantendo. Elas são aceitas sem objeção, sem análise, renunciando à dialética, mesmo quando não pertence substancialmente a nenhum daqueles que estão sob sua influência. O imperativo categórico da indústria cultural, diversamente do de Kant, nada tem em comum com a liberdade. Ou seja, aquilo que nos impõe a sociedade, a indústria cultural, não tem nada a ver, não tem a ver com a liberdade, como no caso do Kant, a gente já trabalhou isso no primeiro ano. Vamos lá, aqui a gente vai ter então a questão, tá? Que é para vocês marcarem as alternativas corretas, tá? A gente vai ter só uma que não é correta, que é a E, que o resultado da indústria cultural é emancipador, pois coloca em evidência, por meio da razão esclarecida, as estruturas sociais e tal, né? As estruturas livres da sociedade. Nesse caso aqui, não, né? Porque lembra que a indústria cultural ela não é emancipadora, ou seja, ela não propõe a liberdade. Basicamente, é o contrário. Ela quer que você fique escravo dos modelos, né? Lembra dos modelos de entretenimento? A novela, toda novela é basicamente igual, ela tem a mesma estrutura. E a indústria cultural faz de tudo para você não se enjoar desse modelo. Então, eles vão alterando uma coisa ou outra, mas, em certo sentido, ele quer que você continue sendo um consumidor. Hoje, qual é o modelo? As pessoas não gostam mais de novela, estão assistindo mais série. Mas a série, ela vai seguir, altera um pouquinho, mas as estruturas de história são basicamente as mesmas, né? A depender do tipo de série, da linguagem da série, né? Mas elas têm as mesmas estruturas, elas se repetem. É por isso que a gente vai ver assim, para você que gostou de série tal, vai gostar de outra série. Por que as pessoas dizem isso? Porque sabem que as séries daquele gênero têm basicamente a mesma estrutura narrativa. E vocês lembram que o Adorno Horkheimer acha que isso é um problema, tá? A gente vai ter a 3, sobre o fenômeno da indústria cultural, assinale o que for correto. A gente vai ter aqui, então, duas questões corretas, que a expressão cunhada tem a ver com referência à produção da cultura de massa, lembra? Que é assim, faz referência ao Fordismo, ou seja, a produção em série, e a economia de mercado, sociedade e consumo foram condições fundamentais para o surgimento da indústria cultural. Então, essa economia de mercado, né, o capitalismo, ele foi fundamental para isso, porque o capitalismo transformou tudo em produto, lembra? Transformou a necessidade de entretenimento, né, a necessidade do prazer. O prazer está transformado também em mercadoria, e até a revolta, como eu tratei com vocês na última aula, né? Até a revolta, ela é uma mercadoria. A banda punk lá que xinga o sistema vende milhares de discos, né? A banda depressiva, que é a Radiohead, por exemplo, que critica a sociedade o tempo inteiro, tem fãs no mundo inteiro e vende milhares de discos, né? Então vamos lá. A gente vai ter aqui também a questão 4, tá? A gente vai ter então o conceito de comunicação de massa se tornou conhecido no século XX, né? Está ligado à expansão e popularização dos grandes veículos de comunicação, como os jornais, as emissoras de rádio, TV e cinema. A respeito desse tema, assinale o que for correto, tá? Então a gente vai ter aqui duas que não estão, estou lendo a que tem menor número. Então, uma das principais características dos meios de comunicação de massa, desde sua origem, foi o estabelecimento de um diálogo entre emissoras e receptores que chama-se atualmente de interatividade. Não, uma das principais características dos meios de comunicação é justamente a imposição, segundo os autores, não de diálogo, a imposição de um gosto, tá? Pro Adorno Horkheimer. Você não assiste novela porque você gosta, você aprendeu, foi quase forçado a gostar, porque desde criança você está vendo aqueles modelos e não existe nenhum outro tipo de narrativa
história, né? Toda a história vai se passar por aquele modelo narrativo. Se você abrir um livro, né, um livro clássico, um livro do Shakespeare, ou um livro, você vai encontrar diferentes, né, você vai encontrar algumas diferenças narrativas. Mas se você continuar vendo novela, né, na sua cabeça, história só é aquilo. Quando você tentar escrever uma história, você basicamente vai reproduzir a mesma estrutura da novela, tá? Então a gente vai ter aqui a segunda questão, os meios de comunicação de massa se preocupam sempre com um segmento social, aquele que verdadeiramente detém o maior poder aquisitivo. As camadas populares não são atingidas por esses veículos de comunicação. Isso aqui está errado, porque basicamente, quando a gente fala de comunicação de massa, está falando de todos, tá? Mas sobretudo dos trabalhadores, né? O que tem os trabalhadores? O trabalhador não tem muita coisa. Ele vai trabalhar e ele chegando em casa, ele não tem muito lazer, ele não tem dinheiro para viajar como uma pessoa rica. Ele não tem acesso, não consegue viajar fácil, não tem acesso à tecnologia, mas ele também precisa se entreter. Então o foco principal acaba sendo os mais pobres, justamente porque eles não têm essa possibilidade de entretenimento mais diversificada. E acaba que as pessoas mais pobres acabam ficando mais escravas desse tipo de comunicação de massa, segundo Adorno e Horkheimer, tá? E aí a gente tem a questão 5, tá? Então um textão aqui, que vai falar sobre como que o mercado, né, a indústria cultural nos seduz, né? Como é que ela nos seduz para vender as coisas, né? Então, por terem massificado, com base no texto, nos conhecimentos sobre os meios de comunicação, considera as afirmativas. Por terem massificado seu público por meio da indústria cultural, os meios de comunicação vendem produtos homogeneizados, tá certo? O que é um produto homogêneo? Produtos basicamente iguais, né? São muito parecidos um com o outro. Os meios de comunicação vendem produtos culturais destituídos de matizes ideológicas e políticas. Isso está errado. Os meios de comunicação vendem produtos que têm ideologias, tá? Então uma novela passa uma mensagem ideológica, um jornal passa mensagem ideológica, mas os jornais costumam dizer que não, que eles narram os fatos, que eles estão do lado da verdade, mas isso é no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, os jornais têm editoriais onde eles assumem a sua posição ideológica e política. Tá? No Brasil, criou-se a fantasia de que existem jornais que são imparciais. Não existe imparcialidade em comunicação. Isso é básico da comunicação, tá? E segundo o Adorno, a ideologia que esses meios de comunicação tentam impor na gente é basicamente do controle, ou seja, para a gente continuar aceitando o controle do capital e ao mesmo tempo para atrofiar nossa imaginação, para a gente ser pouco criativo, etc. E aquelas coisas que a gente tratou na outra aula. No contexto da indústria cultural, por meio de processo de alienação do seu público, os meios de comunicação recriam um senso comum enquanto novidade. Quer dizer, toda vez que você vai assistir a novela, a próxima novela, ele cria essa sensação que você está diante de um novo, ou seja, alguma coisa nova, quando na verdade é basicamente o mesmo modelo. Há 3 novelas atrás, inclusive, tinha uma novela que era basicamente igual, que muda o nome dos personagens e tal. Então, mas ele vende para você como se aquilo fosse novidade. Uma série nova pode ter o mesmo padrão narrativo daquela série que fez sucesso lá, né? Tipo Game of Thrones. Mas ele vai dizer, uma série nova, você vai adorar, mas ele vai dizer também, se você gostou de Game of Thrones, vai gostar disso. O que dá uma dica de que se trata de uma fórmula, tá? E os produtos culturais, com efetiva capacidade de democratização da cultura, perdem sua força em função do poder da indústria cultural, na sociedade atual. O que seria um produto cultural com efetiva capacidade de democratização da cultura? Segundo Adorno e Horkheimer, são produtos culturais genuínos, ou seja, produzidos pelas pessoas, para as pessoas, sem uma noção ideológica, sem nenhuma intenção econômica. Então a gente vai ter aqui o que está correto, 1, 3 e 4, tá? A única que está incorreta é a 2, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima aula, a gente se vê, se cuidem, tá bom?